A paz do Senhor a todos. Hoje nós queremos falar a respeito de Abraão, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, a curtir os nossos vídeos e a compartilhar, para que outras pessoas venham ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de Abraão. Abraão foi um homem diferente em sua geração, do qual ele recebeu uma promessa. E Abraão acreditou veementemente na promessa de Deus, de sair do meio da parentela dele e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. E a história de Abraão já começa de uma forma diferente de muitas histórias bíblicas que a gente encontra, porque já começa falando de uma promessa. E Abraão acreditar em uma voz uma vez e confiar nessa voz já é um grande ensinamento para os nossos dias, do qual Deus fala, do qual Deus tem confirmado aquilo que Deus tem falado, e muitas das vezes eu e você, nós não damos ouvidos ou nós não obedecemos a Deus. Mas a Abraão, ele nos dá uma lição, porque ele ouviu uma vez e obedeceu essa voz. E Deus fez uma promessa e queria mostrar que ia dar direção para a terra que Abraão deveria ir. E foi assim que ele fez. Ele pegou a sua esposa e seu sobrinho e saiu do meio da sua parentela. E chegando em Hebrom, chegando naquela cidade, já estavam juntos há algum tempo, Abraão, Ló e a sua esposa. Chegou em um momento em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles acabam se desentendendo por causa da criação, ovelhas, gados, e por isso Abraão ele resolve se separar de Ló. E Abraão diz: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então ali eles se separam, Abraão e Ló. Abraão indo na direção de Hebrom e Ló na direção de Sodoma e Gomorra. E Deus continua a fazer a promessa a Abraão. Agora Deus já mostrou o caminho, mostrou para onde ele deve ir. Agora Deus visita Abraão e faz uma promessa, que Abraão teria um filho. E esse filho ia ser uma descendência muito grande. Após Abraão chegar a Hebrom, ali Deus faz outra promessa. Após ter mudado o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, cujo significado era pai de multidões, cuja era a promessa que Deus havia feito a Abraão. Mais uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E Sara e Abraão, eles, em alguns momentos, eles ficaram receiosos em cima dessa promessa porque eles já eram velhos. Mas para Deus não há nada impossível, não importa a situação, não importa a idade. Se Deus te prometeu, com toda certeza, Ele irá cumprir. Mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus não vê como o homem vê. Por isso, eu lhe afirmo, se Deus te fez uma promessa, apenas confie, porque no tempo dele vai acontecer. Não tente dar um jeitinho na promessa, não tente dar um passo a mais para que as coisas aconteçam, porque foi assim que Sara fez. Sara pediu para Abraão ter com Agar, que era sua serva, para que um filho nascesse, talvez pensando que esse seria o jeito deles gerarem filhos, mas não foi dessa forma que Deus queria que acontecesse. E eles tiveram Ismael. Ismael não era a promessa de Deus, mas mesmo assim, Deus cuidou de Ismael. Agar tinha fugido da sua serva Sara, mas um anjo lhe encontra e manda Agar voltar, que estava perdida no deserto. E isso nos mostra que quando a gente toma decisões na nossa própria vontade, isso nos mostra
que quando nós pensamos que é da nossa forma, que é do nosso jeito, nós erramos, nós falhamos e as coisas não dão certo porque são coisas terrenas, são pensamentos limitados, são pensamentos humanos. Mas quando nós confiamos na promessa que Deus nos fez, algo grande vai acontecer. E Abraão gerou esse filho com Sara. Sara gerou esse filho, que era o filho da promessa, que era Isaac. Agora Isaac veio ao mundo e Deus testa o coração de Abraão, pedindo Isaac em sacrifício. E Abraão, muito obediente, assim como ele obedeceu lá atrás, quando ouviu a voz de Deus para sair da sua terra e do meio da sua parentela. Não foi diferente. Abraão continuou sendo obediente. E foi o que ele fez. Ele preparou o altar, ele preparou todo o sacrifício. Mas na hora de sacrificar o seu próprio filho, que era o filho da promessa, Deus manda um cordeiro. Deus interviu. Deus mandou a provisão. E naquele momento, Abraão descansou seu coração. E esse altar foi dado em sacrifício. E esse altar foi levantado a Deus em forma de agradecimento. Por isso eu digo, volte aos caminhos do Senhor. Confie nas promessas que Deus lhe fez, porque elas ainda estão de pé. Basta você acreditar e buscar o Deus que te fez essa promessa. E eu tenho convicção que assim como Abraão gerou multidões, eu creio que Deus vai te usar para gerar também multidões que irão servir ao Senhor. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.